A religião da minha família é católica. Eu, por enquanto, também me mantenho católico. Eu não ainda tenho nenhuma vontade de mudar isso. Não preciso concordar totalmente com todos os termos e princípios da minha religião, mas eu me considero católico. Católico ainda sou muito menos praticante do que na época. Ainda não cheguei a ser aquela coisa comum de muitos brasileiros, que a família é católica e a pessoa se diz católica, mas a pessoa simplesmente já não liga nada para a religião. Ainda rezo, ainda tenho alguns costumes assim. E por que você saiu um pouco dessa, assim? Primeiro porque às vezes era muito repetitivo e justamente por acreditar que minha religião, tipo, eu acreditar que eu sou católico, não é só ir à igreja, não é só, sei lá, rezar um terço, não é só me crismar. Eu passei a achar que, tipo, a minha reza em casa, a minha fé, tipo, diária já era suficiente. E naquela época, eu acho que eu tinha mais uma ideia de que eu tinha um dever de ir à missa. Todos os dias. Eu não sou aquela, tipo, ao extremo, sabe? Mas eu acredito muito. Nada mudou. Eu acho que nessa época era, tipo, eu tinha acabado de me crismar, assim, então eu tava muito, tipo, enturmada. Mas, assim, eu rezo todo dia, eu vou à missa quando eu posso. E, pô, respeito todos os tipos de opinião. E pra ser sincera, eu não sou, tipo, 100% católica. Eu acredito muito em espírito, tenho muita vontade de ir pra um centro espírita. Eu acredito na energia do universo, eu acho que tudo conspira com você, tipo, com o que você tá sentindo, com a vibe que tá no momento. E eu acho que talvez isso possa ter mudado um pouco, tipo... Eu lembro que aqui eu já tinha meio que... Eu fiquei até com vergonha de falar no vídeo sobre esse meu outro lado. Mas, tipo, aqui eu não tenho vergonha porque eu acho que durante esse período eu fui, tipo, afirmando isso. Eu adoro, tipo, eu super acreditaria no jogo do copo. Você já questionou essa fé em algum momento, em Deus e na religião católica? Já. Eu questionava muito, tipo, cara, por que acontece tanta coisa ruim com pessoas que não merecem, ou com pessoas que, pô, rezam todo dia, agradecem todo dia, fazem sei lá, um puta esforço todo dia, e eu fico falando, gente, tipo, isso não tá certo. Só que aí, com o tempo, sei lá, eu fui vendo que acho que a vida de cada um tem um propósito. Pô, a minha mãe foi sequestrada quando ela tinha, tipo, 25 anos. E, tipo, ela conta essa história hoje como uma superação, assim. E eu acho que isso pode mudar, eu acho que tudo com propósito, entendeu? Eu acho que é isso. E Deus ajuda muito nesse propósito. Foi uma coisa muito séria, assim, na época até saiu, tipo, nos jornais, tipo, ela ficou 8 dias, então os sequestradores ficavam, né, tentando negociar com meu avô. Mas no final, assim, tinha até um sequestrador, um deles, que, tipo, se apaixonou pela minha mãe. No 8º dia ela falou assim, por favor, fica aqui essa noite, porque eles trocavam de turno. E aí, os caras que eram pra ficar no turno foram sair pra ficar esse que ela gostava dela. E esses outros caras que saíram já estavam sendo procurados, então a polícia viu eles num bar, seguiu pro cativeiro e encontrou minha mãe. E assim, nessa hora, a minha mãe me disse que ela olhou pro céu e falou, tipo, Deus, por favor, tipo, tira, eu não tô mais aguentando, tipo, tira minha vida, assim, eu não quero mais ficar aqui, não aguento mais. Ou, por favor, faça um milagre. Cara, nessa mesma hora, aconteceu uma explosão lá embaixo, que foi a polícia entrando. Ela falou que foi na mesma hora que ela fez esse pedido. Sério, ficou até arrepiada. Por isso que, tipo, tem várias coisas que eu acho que por isso que eu também sou tão religiosa. Eu acredito na natureza. Eu acredito que a natureza é... Quando a galera fala que tem uma força... A mesma pessoa que me falou que era... Como é que era? Esquerda mais deve ter falado que eu era bicho grilo, né? Maior do que a gente, que é mais forte que a gente. Eu acho que isso é visível, entendeu? Tem uma coisa que é mais forte de todos os humanos, que é a natureza, que é a chuva. É meio burro isso, porque na minha primeira resposta a minha visão era que seres humanos estavam de um lado, natureza estava de outro. E a natureza estava acima dos humanos. Atualmente eu tenho a percepção que humanos e natureza, humanos é uma fatia de uma pizza inteira. Eu sou meio que um mix, assim, eu acredito em várias coisas. Eu estudava no colégio católico.
E aí a minha mãe é espírita. Eu comecei a ver o que ela faz, eu comecei a pesquisar sobre essas coisas. E eu realmente acredito em muitas coisas, tipo, mais coisas que eu acredito no catolicismo. Então, eu hoje em dia me considero mais espírita do que outra coisa. Eu gosto muito do espiritismo em si ainda. Acho muito interessante, muito legal. Uma vibe completamente diferente. E catolicismo, eu ainda acredito em certas coisas, mas agora eu descobri uma outra coisa completamente diferente, que é o Umbanda. E que eu acho irado, muito legal, eu acho muito maneiro, tem uma energia bizarra. A minha tia, ela trabalha num centro bandista por questão, assim, de querer ajudar os outros. Muito, muito nisso. E eu descobri depois de muito tempo que a minha mãe ia nesse mesmo centro. E meus avós também frequentavam às vezes, o que eu achei muito bizarro, porque o meu avô, tipo, protestante, né, tipo, todo certinho. E a minha prima, que... ela que me mostrou, na verdade, porque quando ela tava na época de vestibular dela, ela se sentia muito mais à vontade nesse centro, ela se sentia mais leve, mais calma. E me indicou. E aí eu decidi ver como era. E assim, eu achei muito legal, eu completamente me achei naquele lugar. É muito legal, é muito leve, eu me sentia... uma pessoa melhor, é muito estranho de falar isso, mas tipo, realmente é uma coisa muito legal, assim. Eu sinto muita afinidade com alguns pensamentos, assim, por exemplo, eu tenho muito interesse por conhecer o candomblé, eu tenho muito interesse por conhecer a bruxaria. A bruxaria, no caso, nem sempre é considerada religião, né, mas tô falando em crenças no geral. Mas eu não consigo me encaixar em uma religião, assim, porque muitas vezes eu vejo algumas ideias, eu falo, porra, eu concordo muito com essa ideia dessa religião, e aí eu vejo outras e falo, porra, nem fudendo. O Brasil é um país que ele não te dá liberdade pra você defender o que você quer defender. Ele não dá... você, assim, ou você é cristão, ou você é macumba. Você é macumba, você é magia negra, você é excluído, você é do satanás. Falei umas cagadinhas. Falo que um dos problemas é que o Brasil não permite a diversidade religiosa, e eu acho que isso rola mesmo. Aí teve uma hora que eu falei assim, um dos grandes problemas é que na visão da população, ou tipo, você é cristão, ou então você é macumba, magia negra e essas coisas. A questão é que macumba não é uma parada negativa pra ser um xingamento. A macumba, ela não é ruim. A macumba, ela é tipo um tipo de manifestação religiosa, como é uma reza, como é uma missa, como é um processo daquela religião, e que sofre um preconceito extremo por puro desconhecimento e falta de consideração com o próximo. Não tem como você ter uma religião em casa e você não saber das outras. Tá no seu dia a dia, tá no colégio, tá querendo ou não, você vai conhecer as outras. E eu sou católica, praticante, eu vou à missa todo domingo. E eu acho que, assim, teve influência dos meus pais, sim, principalmente da minha mãe. Mas eu tenho idade e maturidade suficiente pra, se eu quisesse falar, mãe, eu acho que não é isso, pode ser que você me influenciou até um momento, mas agora eu quero seguir outra, eu não quero ter. Eu sigo por mim, não é mais por influência. Nesse meio tempo, eu acho que me afastei um pouco, mas ao mesmo tempo acho que nunca perdi, sabe? Serve muito pra mim. Eu tento mostrar pros outros, passar essa... eu não sei, esse bem que me faz, entendeu? Porque me faz bem, e acho que qualquer coisa, independente de religião, qualquer coisa que te faz bem, você deve passar pra outra pessoa. Então, assim, eu tento ao máximo mostrar pros outros como funciona comigo e como é bom pra mim. Mas, assim, os outros também têm que estar abertos pra isso, sabe? Ou na missa com meus pais, eu estava cheio, sem querer ir, mas eu vou. É isso, eu acho que fé é um presente, assim, tem gente que tem gente que não tem. E eu já ouvi muita gente que não tem dizer que queria muito ter, mas que não consegue. A palavra hoje em dia é tolerância, sabe? Quem tem fé tem, quem não tem, e você não tem que tentar impor o que você acredita só porque a pessoa não concorda com você. Existem momentos em que a religião tem que ser deixada à parte. Você tem discussões, por exemplo, sobre a família brasileira. Velho, quando a família gay não foi aceita como família brasileira por causa da bancada religiosa, eu não acho que é um momento em que a bancada religiosa tem que estar agindo. Porque eu acho que, assim, se você vai botar uma bancada religiosa que é primordialmente falando cristã, bota uma que é do candomblé, bota uma que é espírita. Não rola, gente. Na verdade, religião não é pra estar em política. Não é tipo, ou tira ou põe todos. É tira mesmo. A religião é uma parada muito particular. Então, assim como eu não gosto que as pessoas deem pitaco na minha religião, eu não quero dar pitaco na religião de ninguém. Eu não quero que tenha alguém
à frente de todos, falando que as pessoas têm que seguir o que eu sigo, porque eu sei que tem gente que não concorda, eu sei que tem gente que não pensa assim. E você pode falar sobre aliens? Eu acredito um pouco em ET. Um pouco não, eu acredito bastante em ET. E eu realmente acho que tem umas paradas aí que acontecem no governo americano e no mundo que tem um pouco a ver com os ETs influenciando a política. Porque a galera cria essa imagem do ET, tipo, grande, cinza, do olho grandão, sabe? E, tipo, isso é um ET de filme. Existem, tipo, muitas espécies, tipo, conhecidas já há cerca de, tipo, 30. Essa é só uma das espécies, mas é uma das espécies que está por trás dessas organizações e manipulações políticas. Que as teorias são chamadas conspiracionistas porque elas parecem um pouco loucas, mas é porque elas não pegam essa teoria muito direta. Não é, tipo, tem um ET me controlando. É uma manipulação através da mídia. Eles usam eles se infiltram no nosso dia a dia e usam dele para controlar as situações. Eu não tenho religião, mas tipo, sei lá, me dá muito nervoso a ideia de que é só isso e acabou, sabe? Eu sou uma pessoa que tenta ter alguma fé em alguma coisa superior, assim, mas eu não tenho nada. Isso mudou na minha vida um pouco, porque tipo, hoje eu acredito em Deus, acredito numa coisa maior, assim, mas foi muito, tipo, minha mãe é ateia e meu pai não tem religião, mas sempre acreditou em Deus e tal. E aí eu li uns livros e, sei lá, eu me encontrei mais nesse sentido, tipo, e eu fico mais feliz de ter me encontrado mais, sabe, tipo, eu acho que é uma parada que acaba confortando, assim. Você falou que você leu uns livros, tem algum específico que te afetou, que você gostou? Cara, então, teve um chamado Grandes Mestres da Humanidade, que, tipo, cada capítulo do livro é sobre uma dessas pessoas que teriam chegado a um nível maior de evolução, assim. E aí, tipo, conta a história, como elas se descobriram, assim, e quais eram os princípios que elas pregavam, e, sei lá, foi uma coisa que me fascinou, assim. Nada me prova que alguém realmente escreveu algo que ela viu. Porque eu posso estar aqui e posso descrever meu quarto para daqui a 1500 anos. Eu posso descrever o meu quarto vendo paredes se mexendo. E não vai estar... Existia meu quarto, existiam paredes, eu estava aqui. Tem como provar tudo isso. Mas existiam paredes se mexendo? Você depositar sua vida em algo inventado, para mim é algo muito crítico. Eu penso, né, se eu estiver totalmente errado, se Deus existia, ou então talvez Buda, enfim, qualquer símbolo desses existia, ele com certeza gosta mais de mim, que não peço nada a ele, do que a quem enche o saco dele o dia inteiro pedindo alguma coisa. Essa experiência que eu tive no intercâmbio, né, a senhora que me recebeu, ela tinha lá a religião dela, católica, e ela durante anos morou no México, morou no Kuwait, e ela parou de seguir. Ela se afastou da religião, entrou em contato com outras religiões, passou a ter uma opinião até meio que parecida com a minha, de que na realidade assim, a religião é um escudo, mas ela, quando eu estava lá, ela voltou para a igreja porque ela sentia falta do ciclo de amizade que se cria nesses locais. E é legal você ter essas experiências com a vida, porque mostra que a religião não é um monstro, ela não é 100% errada. Eu também não acho que ela é 100% certa, mas ela não é 100% errada. Ela traz as coisas boas e acho que com a maturidade você vai enxergando isso. Não só na religião, mas nas coisas que você não gosta e que você antes denegria, né? E eu acho que as pessoas podem e devem continuar acreditando naquilo que elas gostam e acreditam, mas buscar um viés delas mesmas, assim, né? Pensativo, pesquisar e questionar aquilo, né? Eu questiono meu time de futebol, porque senão eu questionaria sua religião. Há 2 anos atrás eu era capaz de falar coisas para pessoas muito fiéis que eu não sou hoje, porque hoje eu acho que eu entendo que para elas, se eu falar algo que quebre um pouco essa fidelidade dela com a religião, vai causar um transtorno entre a minha relação com ela. Às vezes não vale a pena você questionar, às vezes a pessoa não está aberta ao questionamento, e você tem que respeitar isso, assim como
as pessoas têm que respeitar que eu não tenho religião e que eu não queira ir pra igreja sábado, né, ou domingo. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois